Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Ótica Silvio Joalheiro, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina e Odontologia Lauda. Pois, talvez você não tenha percebido, mas até hoje as religiões não conseguiram de forma, digamos assim, convincente, dar uma explicação conclusiva e irrefutável para os problemas da dor e dos sofrimentos humanos. Muitas delas, das religiões, associam esses infortúnios ao chamado castigo de Deus imposto a Adão e Eva. E para o nosso azar, inclusive meu e de você, se perpetuou através do pecado original para o resto da humanidade até o final dos tempos. Ou seja, Adão e Eva cometeram o suposto pecado de comer do fruto proibido e, a partir de então, como eu disse antes, para o nosso azar, todos os seus descendentes, inclusive eu e você, nasceram com o famigerado pecado original, sujeitos ao sofrimento, independentemente de ser uma pessoa boa ou ruim. Esta é a visão tradicional para explicar a razão do sofrimento humano. Exatamente por isso, sempre fica uma incógnita, uma grande dúvida a respeito da razão do porquê sofremos. E como toda pergunta exige uma resposta de preferência razoável e lógica, permita-me abordar essa questão do porquê sofremos, fazendo uma analogia entre o diamante e o homem, na tentativa de explicar esse aparente mistério. Todos sabemos que o diamante bruto, para se transformar em uma joia de valor inestimável, precisa sofrer as pancadas do entalhe, desferidas pelo ourives, ou seja, do fabricante de joias. Pois assim também é a vida, atuando sobre todos nós. As dificuldades, os problemas, os reveses e tantos outros obstáculos com que nos deparamos ao longo da nossa caminhada existencial nesta vida, ainda que você duvide, ainda de que você não aceite, eles são instrumentos de aprendizagem espiritual como forma de aperfeiçoamento e aprimoramento da alma nascida embrutecida, e que ao longo dos séculos, através das múltiplas encarnações, vai, ao estilo do diamante, sendo lapidada pelos entalhes da vida. Assim é o diamante ao longo dos anos, assim é o homem ao longo dos milênios. Assim somos nós, eu e você, espíritos ainda aprendizes nessa escola de educação espiritual chamada planeta Terra. A diferença fundamental, porém, entre o homem e o diamante é que, ao contrário do diamante que precisa do ourives, nós, seres humanos, somos os ourives de nós mesmos, ou seja, temos a possibilidade de sermos os lapidadores de nós próprios, na medida em que a nossa transformação em joia preciosa depende exclusivamente de nós, através das nossas escolhas. É um trabalho árduo e persistente que exige muita paciência e principalmente disciplina, determinação e perseverança, pois nos impõe muitas dores e sofrimentos. E, aliás, por falar em dores e sofrimentos, ao contrário do que se possa imaginar, as dificuldades e os problemas físicos e emocionais nascidos conosco, o que surgem ao longo da nossa jornada, são como, digamos, misteriosos operários
que agem nas profundezas da nossa alma, trabalhando para a nossa evolução e não são, como muitos pensam, castigo divino pela desobediência de Adão e Eva. À medida, porém, que o espírito vai evoluindo e vencendo as ilusões da matéria, vai também percebendo que as dificuldades nada mais são do que os instrumentos apropriados e insubstituíveis na lapidação da pedra mais preciosa da criação, o ser humano. Porém, nem tudo são flores no processo de transformação, pois que todo esforço de transformação interior gera reações penosas no controle dos nossos impulsos. Renovar e reformar é uma operação mental de contrariar, ou seja, ter atitudes diferentes da nossa rotina diária. Renovar, de reformar, é contrariar para melhor o nosso modo de pensar e agir no dia a dia. Mas isso gera incômodos e dores variadas, não exatamente dores físicas, mas dores psíquicas, dores íntimas. E essas dores vêm do efeito da luta interior pela transformação do espírito para se transformar em alguém melhor. Não é fácil você ver alguém se dando bem na vida, se utilizando de atitudes nem tão corretas assim, e você não se dando tão bem, fazendo as coisas certas. Além da persistência de tentar fazer só o que é certo, do que é correto, a mudança interior, que também pode ser chamada de reforma íntima, para melhor, é claro, nos impede nos impõe muitas mudanças interiores, como o desapego excessivo a símbolos, costumes e ações nem tão saudáveis nos diversos campos da vida, e como não poderia deixar de ser, também o desapego de muitas emoções menos salutares que trazemos conosco de muitas encarnações. Nossas mudanças todas, a criatura é convidada para, como eu diria, para uma perda e para um ganho. E o que seria essa perda e esse ganho? A perda seria a perda do homem velho, em que deixa para trás uma bagagem de alguns vícios de conduta que trazia consigo. E o ganho seria, digamos assim, a incorporação, a aquisição do homem novo, com novas atitudes, novos hábitos e uma nova visão de si como um ser espiritual e imortal, e não um ser material que pode morrer a qualquer momento, sem nenhum aviso prévio sobre a hora da despedida. Exatamente por isso, sem esse aviso prévio, é que precisamos o quanto antes nos melhorarmos em todos os sentidos do nosso viver. É fácil? Não é fácil. A reforma íntima é um período de transição do espírito em que deixamos de ser donos daquilo que nos convém nessa vida passageira para aprendermos a nos apropriar daquilo que sempre foi nosso, mas que nunca optamos por tomar conta. E nesses movimentos, melhor dizendo, nesses momentos de transição que varia de espírito para espírito, o ser sente-se invariavelmente inseguro e até mesmo, em certos momentos, infelizes. Podemos dizer que é um sofrimento muito sutil que dificulta para a maioria das pessoas uma identificação clara do que está ocorrendo consigo mesmo. Varia de indivíduo para indivíduo. Para uns será um período curto e inesquecível. Para outros, no entanto, será mais prolongado em razão, muitas vezes, da rebeldia em aceitar o convite à renovação.
aqui está sendo chamado. Porém, qualquer que seja o caso, passada esta etapa que pode ser muito curta ou mais longa, dependendo de cada um, vem o quê? Vem a calmaria. Ou seja, a condição mental de relativa paz e tranquilidade. Mas o processo não acaba aí. Apenas terminou o primeiro estágio, ou seja, lavrada a terra mental, agora vem a semeadura. A semeadura produtiva, ou seja, o início da transformação que até agora esteve apenas na vontade. O que é bom que se diga, é importante, mas é apenas o primeiro passo de uma longa jornada que começa, pois certamente acumulamos dívidas morais ao longo das múltiplas existências, mas também é importante salientar que progredimos e melhoramos em alguns aspectos. E nesta nova etapa que estamos entrando agora, em que sentimos novamente a necessidade de melhor ainda mais, é de suma importância aceitar as nossas próprias sombras, digamos assim, para com calma, paciência, perseverança e disciplina, transformá-las, essas mesmas sombras, em luz. Que precisamos fazer a nossa reforma íntima, o aprimoramento dos nossos sentimentos, isso é fato. Porém, o que não podemos é começar essa construção obedecendo padrões de fora para dentro, baseado no que é certo e errado, conforme os padrões da sociedade. Em outras palavras, não podemos proceder e fazer alguma coisa porque é legal, mas sim porque é moral. Essa regra é básica para o processo da reforma íntima. A nossa melhora interior não é uma conquista que se constrói da noite para o dia. Não, requer tempo, requer boa vontade, requer esforço e disciplina da parte de quem quer mudar. É necessária também uma luta constante contra as nossas tendências inferiores, trazidas de outras encarnações. Outra coisa que precisamos ter em mente e de forma muito clara é que precisamos mudar a nós mesmos e não aos outros. O Espiritismo, principal divulgador no mundo, no meio ocidental do planeta, da tese da reencarnação, veio lançar uma luz no deserto do conhecimento sobre as dores e os sofrimentos humanos, na medida em que desfaz a crença milenar de que os padecimentos estão associados ao castigo divino. É através do enfrentamento dos problemas, do enfrentamento das dificuldades, do enfrentamento dos desafios que a vida nos impõe, que vamos melhorando e, em melhorando, vamos nos transformando em seres e em pessoas melhores. E como espíritas que somos, temos uma grande vantagem, se é que eu posso usar esse termo, claro que no bom sentido, em relação a algumas outras correntes religiosas. E essa vantagem, digamos assim, chama-se esclarecimento. Porque sabemos o porquê das coisas, o que nos facilita ter um entendimento e também a resignação necessária para o enfrentamento de tantas circunstâncias e acontecimentos na nossa vida cotidiana. Com o conhecimento que a lógica espírita nos proporciona, conseguimos entender com mais facilidade as antipatias naturais, a estupidez e a grosseria de outros companheiros de jornadas que podem estar, quem sabe, em um patamar, em um degrau abaixo de nós em termos de evolução espiritual. Não esqueçamos que nós, e precisamos reconhecer isso,
que nós também temos as nossas imperfeições. E como temos. E precisamos, exatamente por isso, o quanto antes, iniciar o nosso processo de correção de rumo, correção de algumas fraquezas e deficiências. Por isso que nunca podemos responsabilizar os outros pelas nossas infelicidades, nem pelos nossos fracassos. O culpado dos nossos fracassos não são os outros. O culpado dos nossos fracassos somos nós mesmos. E exatamente por isso que precisamos começar o mais breve possível, de preferência hoje mesmo, a nossa melhora, a nossa tal de reforma íntima. E para começar esse processo, não espere muito, não espere para começar na segunda-feira, ou depois que passar o inverno, ou mesmo depois que você se aposentar. Não esqueça que o tempo não para. Não deixe para melhorar quando você entrar na última reta da sua vida. Aproveite agora, enquanto você tem tempo. E me encaminhando para o final, vou convidar você a fazer um cálculo rápido aqui, para ver o tempo que você ainda tem para começar a sua melhora. E esse cálculo parte do pressuposto que alguém vai morrer, por exemplo, aos 90 anos, por exemplo. Afinal, a média de vida está cada vez aumentando mais a cada ano que passa. Muito bem, então vamos ao nosso cálculo. Quem tem hoje 50 anos, se vai morrer aos 90, teria ainda uns 14.600 dias para melhorar-se. Quem tem 60 anos, restaria ainda uns 11.000 dias pela frente para se melhorar. Por isso, se você aí do outro lado, na telinha, teve a coragem, a persistência e a paciência de me assistir até aqui, eu pergunto, pense bem, não é o suficiente? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!